Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai implementar mais um servidor de FSSO Agent, né, para ser um failover aqui na matriz e para ser o principal lá na nossa filial, para que o FortiGate da filial não ter que vir até a matriz para buscar esses dados. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus, esse é o canal Sec Infra e aqui a gente fala sobre redes de segurança com foco nos produtos Fortinet. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui na nossa topologia a gente tem a matriz, né? A gente tem um FSSO Agent configurado aqui no SRV Services. A gente tem o nosso controlador de domínio que já tem o DC Agent aqui na matriz e também um controlador de domínio que já tem o DC Agent aqui na nossa filial. Então, na matriz e na filial a gente tem um FortiGate em cada, né? E a gente tem um computador em cada uma também para realizar testes, né? Beleza, então qual que é o objetivo do vídeo hoje? A gente vai instalar um FSSO Agent aqui no servidor da matriz. Aqui na matriz, eu estou pensando como se fosse um ambiente menor, né, que a gente não vai ter um monte de servidores, né, que eu só teria um servidor de AD mesmo. Então eu vou instalar o FSO Agent nele mesmo, que pode ser instalado. Então muita gente tem dúvida disso, se só pode instalar no servidor de AD ou só pode instalar em outro servidor. Não, tu pode instalar num servidor de AD ou num servidor separado, né? Que nem eu aqui gosto de fazer um servidor de serviços aqui para botar esses serviços menores. Então, como a gente vai começar? Vamos começar aqui acessando o nosso servidor da filial, que já está aberto aqui. E aqui eu tenho meu FSSO Setup também. Então, vamos instalar aqui. Aqui não tem muito mistério, é mesmo, praticamente a mesma coisa que antes, né? Aqui, então, mesma coisa, vamos usar o usuário de domínio, tá? Não precisa ser exatamente o administrator, né? Mas aqui, como é só um laboratório, estou usando ele mesmo. Só que como aqui vai estar num servidor de domínio, vai ter que ser um cara que é admin global, senão ele não vai conseguir executar um serviço aqui no nosso... Um admin de domínio, desculpa. Senão ele não vai conseguir executar um serviço aqui no nosso servidor, tá? Aqui eu já vou deixar como Advanced, tá? Vamos dar um Next. Install. Beleza, aqui eu não vou usar esse wizard. Então vamos abrir aqui Fortinet, configure Fortinet. Aqui então vamos show monitored DCs. Então vamos dar um select DC to monitor e a gente vai usar o DC Agent. Então vamos colocar os dois. Aqui ele vai pedir para instalar. A gente dá um yes, não exatamente para instalar, e sim para adicionar uma chave de registro, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui vocês vão ver que ele nem vai pedir para reiniciar, porque ele nota, né, que já estava instalado, ele só adicionou a chave de registro, tá? Mas eu vou mostrar essa chave de registro também para vocês entenderem para que ela serve, tá? Beleza, aqui também a gente vai ter que colocar uma senha, né? E aqui, por enquanto, eu vou dar um Save and Close. E uma coisa que é legal a gente fazer quando a gente já tem um ambiente instalado em outro lugar, a gente pode vir aqui no SRP Services e a gente pode dar um Sync Configuration with Other Agents. Então, a gente pode botar aqui um IP específico aqui, se tu quiser, tá? Então, 9268.1.254, que eu sei que é o cara lá. Vou dar um OK. E aqui a gente vai dar, sim, eu quero fazer o sync do Group Filter e do Ignore User List. Então, yes, legal. Então, lá no nosso servidor da filial, se eu abrir aqui agora, ele já vai estar aqui com o meu Ignore User List igual no outro, né? E aqui sem nenhum filter, né? Porque pegou do nosso FortiGate. Bom, eu tinha falado da chave de registro, então em cada servidor de domínio que tiver o DC Agent instalado, ele vai ter uma chave de registro, né, para cada collector agent. Então, se a gente tiver aqui em local machine, software, Fortinet, SAE, DC agent, a gente vai vir aqui em CA e a gente vai ver aqui o que acontece. A gente vai ter o IP, né, do coletor agent. Então a gente tem o 9268.1.254, que é esse mesmo cara aqui. E aqui em data, a gente pode ver que em formato decimal é exatamente a porta que o DC Agent utiliza, né? E a mesma coisa que o 92.168.100.252, que é o nosso SRV Services. Por que eu quis passar isso para vocês? Porque eu já peguei vários casos que o pessoal tem vários e a gente vinha num servidor de domínio e não tava todos os collector agents, né? Às vezes o cara tem 3, 4 collector agents e não tava aqui, só tava um ou dois. Então, se por acaso acontecer de faltar um, né, tu pode só clicar com o botão direito, dar um new, the word 32. Daí aqui tu vai digitar o IP, né, do servidor. Vou botar aqui como se fosse o 254. A gente vai apertar aqui um Enter, né, e vai vir decimal 8002. Aí, após isso, ele já deve começar a mandar.
Se ainda não mandar, tu pode tentar reiniciar o servidor, que às vezes ele dá uma bugada, tá? Então, agora vamos fazer a conexão lá no nosso FortiGate da filial. Então, vamos entrar aqui. Então, aqui a gente vai fazer aqui Security Fabric. Primeira coisa, vamos configurar o LDAP Server, né? Eu vou configurar o LDAP Server sem LDAPS, tá? Então, o primário aqui eu vou botar 192.168.1.254, né? E aqui a gente vai dar um browse, um OK e beleza. Então, só vamos editar ele. E aqui na CLI a gente pode botar o Secondary Server. Então, eu vou botar o lado da matriz. Legal. Agora a gente vai configurar então o nosso FSSO de fato. Então vamos vir aqui em External Connectors, Create New, FSSO Agent. Aqui então eu vou botar o nome, né? FSSO SecInfra. O primário então eu vou botar o da própria filial aqui, a senha. E aqui a gente clica em mais, a gente pode adicionar um secundário. Beleza. Aqui então vamos usar o mesmo questão aqui, né? E vamos dar um OK. Aqui eu nem vou criar policy, tá? Eu só quero demonstrar algumas coisas para vocês. O que a gente pode ver aqui? Se a gente vier aqui então, Diagnose, Debug, Alt D, FSSO, a gente vai ter algumas coisas aqui. Então a gente pode dar um server status. Só antes, para funcionar, tem que dar um Diagnose, Debug, Enable. Então a gente pode ver que ele está conectado no 921.254, tá? Então ele só fica conectado em um de cada vez. Então ele só vai passar para esse cara se esse daqui der algum problema. Depois que estiver nesse cara, mesmo se o primário voltar, ele só volta para cá se o FortiGate for reiniciado, né? Ou se a gente forçar isso, ou se esse daqui der algum problema também, tá? Mas geralmente não precisa se preocupar, só é bom ter os dois aí. Beleza. A gente vai então aqui no nosso computador da filial fazer um login. Então a gente vai logar com o meu usuário mesmo. Beleza, logou aqui no computador, né? Se a gente vier um atualizar aqui. Aqui eu estou usando a versão 7.0.13, tá? E eu notei que aqui não apareceu nenhum usuário, não tinha nenhum FSSO. Então, a primeira coisa que eu fiz, né? No CLI, eu dei um Diagnose, Debug, Alt D, FSSO List. Eu vi que está aqui a nossa conexão. Então, eu vim aqui e dei um Add Widget. Aqui, então, Users. Daí, marquei aqui. E aqui que está a opção de Show ao FSSO Logons. Então, eu tive que adicionar outro aqui. Então, nessa versão aqui, aparentemente, não tem o nosso botãozinho ali. Então, se liguem. E está aqui já conectado. Pegou o IP da minha máquina aqui, da filial, certinho, né? Aqui pegou o IP certinho, né? E se a gente for lá no nosso FortiGate da matriz, aqui ele também vai aparecer. Então, se tu não quer que isso apareça, tipo, usuários de uma unidade não aparecer em outra, o que tu pode fazer? Tu pode criar grupos específicos para cada unidade, né? E daí tu só vai marcar em cada file os da unidade. E tu pode ter um grupo, por exemplo, global, né? Tipo, usuários que acabam viajando bastante entre unidades, né? Tu pode ter um grupo global e outro grupo mais específico. Mas não tem. Eu até várias vezes eu procurei, né? Nunca achei nada, uma forma da gente fazer algum filtro por subnet, por exemplo, que ajudaria bastante. Mas se alguém souber algo assim, por favor, informe aí. E aqui na nossa matriz, o que a gente pode fazer, né? A gente vai vir aqui em External Connectors e vamos adicionar também o nosso outro servidor. Aqui dá um OK, né? E agora o que a gente pode fazer é também, ó, vamos ver aqui, Diagnose, Debug Enable, né? Diagnose, Debug, Alt D, FSSO, Server Status. A gente vai ver que ele está conectado no 100.252. Então vamos desligar esse servidor aqui, como se ele tivesse dado algum problema, né? Ou está tendo uma manutenção. Talvez ele já tenha dado problema. Vamos desligar ele aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer ali no Firewall. Então aqui no Firewall vamos ficar jogando o comando e vamos ver quando que ele vai desconectar. Ó, já desconectou.
já está no 192.168.1.254. E se a gente vier aqui, então, em Dashboard User Devices, Fire Users, a gente vai ver que eles continuam conectados aqui. Porque no outro servidor, né, nosso da filial aqui, só aqui no nosso servidor da filial, né, a gente pode vir dar uma olhada aqui, né, os logins já estavam aqui, né, então não se perdeu essa questão dos logins. Então por isso que é legal tu ter os dois sempre conectados, né, bem sincronizadinhos, né, que se dá o problema no um, é transparente para os usuários, ninguém sente nenhum problema. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E também fica o convite para entrar no nosso grupo do WhatsApp, o primeiro link na descrição. Lá a gente troca bastante conversa e se ajuda no nosso dia a dia. Valeu, pessoal!